semelhança entre Israel e a igreja. A semelhança entre Israel e a igreja. Para discorrer com os irmãos sobre esse tema, eu não usarei um texto apenas, de forma que eu não ministrarei uma mensagem expositiva, mas temática, porque nós, no decorrer da mensagem, usaremos alguns textos para subsidiar a nossa ministração. Mas eu quero falar com vocês sobre esse tema, a semelhança entre Israel e a igreja. O que aquele povo tem a ver conosco. O pastor Roberto já orou e eu gostaria de ainda também fazer uma oração, gostaria que você também orasse comigo. Deus maravilhoso, mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer por esta noite, por esta oportunidade de novamente estar diante da tua igreja e poder compartilhar da tua palavra. Obrigado, ó Deus, que o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, possa falar aos nossos corações nesta noite. É verdade, nós temos, ó Deus, a consciência de que de nós mesmos, ó Deus da glória, nós não temos nada, mas a tua palavra ela é poderosa. E nós cremos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor fala, ó Deus, conosco e através de nós. E nesta noite, ó Deus, é que eu te peço, é que o Senhor me use com poder e graça, como instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero, como eu disse, discorrer com você sobre esse tema, a semelhança entre Israel e a igreja. Queridos, tanto Israel no Antigo Testamento, quanto a igreja no Novo Testamento, são chamados de povo de Deus. Povo de Deus. E eu quero ler apenas, ou inicialmente, um texto em Gálatas capítulo 6, versículo 16, no qual o apóstolo Paulo, ele diz que nós, a igreja, somos o Israel de Deus. O texto de Gálatas capítulo 6, versículo 16 diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E sobre o Israel de Deus. Embora aí esteja essa partícula aí, né? E, dizendo e o Israel de Deus, mas nós podemos afirmar que, depois de observar e de estudar sobre esse versículo, de que a melhor tradução não seria "e o Israel de Deus", mas "a saber, o Israel de Deus", pois não se trata de dois grupos, mas de apenas um, porque nós sabemos que na nova aliança, Deus não tem mais uma nação, Deus não tem mais um povo geograficamente falando, mas Deus hoje tem uma igreja composta de todos os povos, língua e nação. Assim como ele tinha no Antigo Testamento um povo chamado Israel, mas hoje Deus tem uma igreja composta de judeus e de gentios. E Israel era assim, irmãos, o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus chamou Abraão. Os irmãos lembram do texto, Gênesis capítulo 12, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E de você eu farei uma grande nação. Abraão, em obediência à palavra de Deus, foi. De Abraão descendeu Isaque e Jacó. De Jacó os 12 filhos, 12 patriarcas.
e estavam em Canaã, até que veio uma grande fome naquela região. E quando isso ocorreu, já adiantando a história, José já estava no Egito e era governador do Egito, porque Deus o colocara nesta posição. E em razão daquela grande fome que assolou por 7 anos aquela região, nós conhecemos a história, toda a família de Jacó foi para o Egito, ao todo 70 pessoas. E habitaram no Egito por muitos e muitos anos, por muitos e muitos anos. Só que o povo judeu no Egito aumentou muito, cresceu, se tornou grande, fecundo, cresceu demais, e se levantou um novo rei que não conhecia José. E aquele rei ficou preocupado, porque aquele povo era muito grande. E por este motivo, temendo que aquele povo, em caso de guerra, se levantasse contra o próprio Egito e vencesse o Egito, aquele faraó começou a escravizar o povo, colocou o povo sob um regime de escravidão. Esta é a história de Israel até o Egito. E eu quero, como eu disse, mostrar aos irmãos a semelhança entre o que ocorreu com Israel e a semelhança entre nós, a igreja. É interessante que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, ele diz que tudo o que ocorreu com Israel tornou exemplo para nós. Exemplo para nós. Dito isto, a título de introdução, eu quero traçar com os irmãos alguns paralelos que mostram a semelhança entre Israel, lá no Antigo Testamento, e nós, igreja, hoje composta de judeus e gentios, composta de todo povo, de toda língua e de toda nação. Alguns paralelos que mostram a semelhança entre Israel e nós. E o primeiro paralelo, irmãos, e vocês verão como tem a ver conosco, e sendo ainda mais específico, como tem a ver comigo e com você. Eu estou me dirigindo a você entendendo que você é alguém que nasceu de novo, que faz parte da igreja, que faz parte do povo de Deus neste contexto. Nascido de novo. E o primeiro paralelo é a escravidão de Israel e a nossa escravidão. Escravidão de Israel e a nossa escravidão. Queridos, Israel, como eu disse, ficou sob a escravidão dos egípcios. Sofreu sob a escravidão dos egípcios. E assim, a semelhança de Israel que esteve sob a escravidão dos egípcios, irmãos, todo aquele que hoje está em Cristo, eu posso afirmar, e a Bíblia nos diz isso, um dia esteve sob a escravidão do pecado, e como na linguagem de Paulo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esta era a minha e a sua realidade antes de conhecer Jesus. Você estava sob a escravidão do pecado, escravo do pecado. Embora você diga assim, mas eu ia para onde eu queria. Mas você era escravo, porque você fazia não aquilo que talvez você queria fazer, mas aquilo que o pecado te levava a fazer. Portanto, você era um escravo do pecado, à semelhança daquele povo que estava sob a escravidão dos egípcios de Faraó. 3 elementos estavam presentes naquela escravidão, irmãos, e vocês verão como isso é uma realidade. Primeiro, a opressão constante. Israel foi oprimido pelos egípcios, irmãos. E é muito oportuna essa mensagem neste momento, porque
Todos aqueles que estão com seu TSD leram por esses dias a história de Israel sob a escravidão dos egípcios, de Faraó. Opressão constante. Israel foi oprimido pelos egípcios. E nós também, queridos, eu e você, que hoje estamos aqui libertos, um dia estivemos sob a opressão, escravizados pelo diabo, debaixo da escravidão de Satanás. Opressão constante, sofrimento abundante, é o segundo elemento. Israel não podia, queridos, nem mesmo respirar. Vocês leram o texto, se lembram? Era uma opressão constante. Eram oprimidos, subjugados, humilhados. E à semelhança de Israel, nós também um dia fomos oprimidos, escravizados pelo diabo. Havia um sofrimento constante. Israel sofreu sob a escravidão de Faraó. Lembram que eles estavam sofrendo, fazendo tijolos, e quando Moisés chegou e disse assim: ó, Deus mandou o povo sair. Qual foi a conclusão de Faraó? Esse povo está ocioso. Isso é ociosidade. Faz o seguinte: exija a mesma quantidade de tijolos, porém não lhes forneça a palha. Ou seja, eu quero a mesma produção, tendo que agora ir atrás da palha. Mostrando como aquele povo sofreu sob a escravidão de Faraó, dos egípcios. E nós também, queridos, um dia estivemos sob a escravidão do inimigo e nós sofremos, estivemos escravos e sofremos. É a consciência que nós temos, irmãos, de que nós fomos escravos e nós sofremos, nós fomos oprimidos e sofremos sob a malignidade do inimigo, que é exatamente o terceiro elemento, a malignidade permanente. Israel estava constantemente sob uma influência maligna poderosíssima. O inimigo oprimiu Israel, o diabo, por meio de Faraó e seus comandados. E não é diferente comigo e com você, queridos, que um dia estivemos sob a influência maligna do inimigo. Mas graças a Deus, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor de Israel e levantou um libertador chamado Moisés. E graças a Deus, porque Deus um dia ouviu o seu e o meu clamor, e nós entendemos de que Jesus Cristo foi enviado como o único e libertador das nossas vidas. E hoje nós podemos dizer que nós éramos escravos, hoje somos livres. E queridos, este é exatamente o segundo paralelo, a libertação de Israel e a nossa libertação. Veja, queridos, como a história daquele povo tem tudo a ver comigo e a ver com você. Assim como Israel, nós estivemos e fomos escravos do inimigo. Mas assim também como Israel, nós fomos libertos, porque esse segundo paralelo mostra isso, a libertação de Israel e a nossa libertação, porque a semelhança de Israel, que milagrosamente foi liberto da escravidão do Egito, nós também fomos libertos do poder do inimigo e hoje, graças a Deus, somos livres. Todos aqueles que estão em Cristo estão livres, porque a palavra de Deus diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas vamos ver algumas características desta libertação. Primeiro, o escravizador era implacável.
quem era o escravizador daquela nação, daquele povo. Faraó. Faraó era um homem implacável. Faraó era o escravizador de Israel, um rei inflexível, inclemente, era um homem cruel, era um homem desumano, era um rei mau, um rei tirano. E ele afligiu o povo hebreu. Nós também, queridos, eu posso fazer uma aplicação aqui a nós. O nosso escravizador também, nós sabemos, ele é mau, ele é cruel. A palavra de Deus nos diz, queridos, o apóstolo Pedro, na sua carta, quando ele escreve na sua primeira epístola, ele diz que sede sóbrios e vigilantes. Olha aqui a advertência para mim e para você. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, fomos libertos, continuamos neste mundo, e por isso nós precisamos ser vigilantes, sóbrios e vigilantes, porque o nosso inimigo, à semelhança de Faraó, ele é implacável, ele não perdoa uma brecha que nós damos a ele. Por isso a minha palavra a você é: cuidado, sede vigilante, sede sóbrio, cuidado, não subestime o seu inimigo. Cuidado, 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 cuidado. Segundo, o libertado era aproveitável. Aquele povo liberto, Deus tinha um propósito com aquela nação, irmãos. Deus queria fazer de Israel um instrumento vivo diante das nações. E não é diferente comigo e com você, meu querido e minha querida. Deus nos salvou porque Ele sabia que nós seríamos úteis na implantação do seu reino. Nós podemos afirmar então que, se nós conhecemos Jesus, se nós fomos libertos, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas para, através de nós, implantar o seu reino aqui neste mundo. Há um propósito de Deus. A pregação do Evangelho, irmãos, é responsabilidade da igreja. Esta é uma responsabilidade minha e sua, a pregação do Evangelho, a implantação do reino de Deus, porque assim como aquele povo era aproveitável, nós também somos aproveitáveis, e a nós cabe dar continuidade a este plano maravilhoso de Deus, sendo instrumento na implantação do seu reino. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Ele diz ainda: ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Mas em terceiro, o libertador era inabalável. Glória a Deus por isso, porque o libertador de Israel era Jeová, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Deus manifestou o seu poder, libertando Israel da opressão de Faraó. E o mesmo Deus que libertou Israel do cativeiro, queridos, é o mesmo Deus que me libertou e que te libertou. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, em
Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que aconteceu comigo e com você, o dia que nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, mesmo que você tendo consciência ou não, você estava até então sob o poder do diabo, escravizado pelo diabo, mas o dia que você entendeu o Evangelho, o Senhor te arrancou deste império de trevas e te trouxe e te colocou no reino da luz, e você que até então estava cativo pelas prisões de Satanás, agora está na luz, livre e vivendo no reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Esta é, irmãos, a mensagem do Evangelho. O problema é que hoje as pessoas estão dentro das igrejas sem ter consciência desta verdade, irmãos. As pessoas estão dentro da igreja parecendo que está frequentando um clube, onde tudo é legal, é bacana, é muito legal estar com a turma jovem, animada e tudo mais. Ali é bacana, o povo até que não fala muita besteira, o povo não bebe, o povo não fuma. Ah, que legal, é muito bom, e eu estou ali, mas não entende a mensagem genuína do Evangelho, não entende que mesmo se você era uma pessoa boa, religiosa, isso não importa, você estava sob a escravidão de Satanás. E se você entender que você, por agora estar na presença de Deus, servindo a Deus, você agora está na luz do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho, e é isso que nós precisamos compreender. Isso é que nós precisamos entender como servos de Deus, quem nós realmente éramos, para que nós valorizemos aquilo que nós somos hoje, libertos pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus por isso, porque nós fomos libertos à semelhança de Israel, que saiu vitorioso pelo mar vermelho. Glória a Deus por isso. A escravidão de Israel é a nossa escravidão. A libertação de Israel é a nossa libertação. A peregrinação de Israel é a nossa peregrinação. Aqui está, irmãos, algo que nós precisamos entender. Os 3 tempos da nossa salvação. Deus nos salvou inicialmente do poder do pecado, da condenação do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, nós podemos afirmar que todos aqueles que estão em Cristo estão salvos. No entanto, irmãos, Deus ainda está nos salvando do poder do pecado, que tenazmente nos assedia. Ele nos livrou da condenação do pecado, mas Ele ainda está nos livrando, e isso acontece dia a dia, do poder do pecado. E Ele faz isso através da santificação. É por isso que nós ainda estamos aqui peregrinando. O povo de Israel saiu do Egito, foi liberto do Egito, mas peregrinou pelo deserto até tomar posse da terra prometida. E nós também estamos peregrinando, e a nossa salvação se completará quando nós formos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. E Israel esteve por 40 anos no deserto peregrinando, e assim como Israel peregrinou pelo deserto,
depois da sua libertação, até chegar à terra prometida, nós também estamos peregrinando até chegarmos à terra prometida, à Nova Jerusalém, até adentrarmos a glória celestial. Estamos peregrinando. E somos peregrinos, diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11, parte A: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Somos peregrinos, somos forasteiros. E o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria, ela está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, querido, você foi liberto. Você foi liberto. Assim como Israel. Mas você está peregrinando até chegar a Jerusalém, a terra prometida. Por isso, cuidado. Cuidado. Saiba que você é um peregrino, é um forasteiro. E entenda de uma vez por todas que você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. A sua pátria, como eu disse, está nos céus. E alguns acontecimentos, queridos, aconteceram durante a peregrinação com Israel, e nós podemos afirmar que aconteceram comigo e com você. Primeiro, na peregrinação acontecem milagres e bênçãos. Irmãos, grandiosamente aquele povo foi abençoado e milagres extraordinários aconteceram durante a peregrinação. Lembram do mar se abrindo? Lembra do maná caindo do céu? Lembra das codornizes, da água da rocha? Muitos e outros eu poderia citar aqui. Milagres aconteceram durante a peregrinação. E é bem verdade, queridos, que muitos milagres já aconteceram, têm acontecido e acontecerá na nossa vida durante a nossa peregrinação. Bênçãos acontecerão. Todos os dias nós somos grandiosamente abençoados por Deus durante a nossa peregrinação. Na peregrinação também acontece, infelizmente, manifestações de incredulidade e de rebeldia. Israel no deserto se manteve, infelizmente, rebelde ao Senhor. O povo era tão rebelde que não conseguia desfrutar das bênçãos e questionava muitas vezes as bênçãos de Deus e queriam voltar para o Egito, sem entender que Deus os tirara de lá com um propósito. E infelizmente, irmãos, hoje dentro da igreja ainda há, neste momento de peregrinação, manifestação de incredulidade e de rebeldia. Muitos são incrédulos diante daquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Infelizmente, é muito triste isso, mas acontece. Na peregrinação também acontece manifestação de perseverança e de vitória. Glória a Deus por isso. Lembra de Josué e Calebe? Dos que saíram do Egito, só os dois entraram na terra prometida. Por causa da rebeldia e da incredulidade. Mas eles sim foram perseverantes, creram na promessa e na palavra de Deus. Irmãos, e a semelhança de Josué e Calebe, que foram perseverantes, nós também, queridos, somos como igreja peregrina, como povo que está peregrinando aqui neste mundo, exortados a sermos vigilantes e a sermos perseverantes. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Só alcançará a promessa da vida eterna aqueles que forem perseverantes, irmãos. Perseverante. Mateus capítulo 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, olha que alerta, irmãos, para nós. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Perseverança. Perseverança. Somente herdarão a vida eterna aqueles que forem perseverantes até o fim. Lembra quando nós lemos as cartas às igrejas do Apocalipse? Ao final de todas elas, a expressão é aos vencedores. Aos vencedores. Aos vencedores. Aqueles que perseverarem até o fim, porque a perseverança é o testemunho da fé e da confiança nas promessas de Deus. Irmãos, muitos, e aqui eu faço um alerta para você, isso serve de alerta para você e para mim hoje. Muitos irmãos, muitos iniciaram nessa peregrinação. Muitos ouviram a palavra, o Evangelho, ouviram a mensagem do Evangelho, iniciaram a caminhada, iniciaram a peregrinação, mas por causa do mundo, da carne, do diabo, por causa de muitas coisas, deixaram de perseverar e ficaram pelo caminho. Eu poderia dar até um tempinho para você pensar em alguém que você um dia conheceu, esteve na igreja, servindo a Deus, fiel ao Senhor, mas por uma razão ou outra, não foi perseverante e ficou pelo caminho. E hoje, talvez seja alguém que blasfema contra Deus e o seu Filho. Por isso, eu digo a você, melhor do que começar bem é terminar bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Sede vigilante e persevere, persevere, porque só os que perseverarem entrarão na terra prometida. É um alerta para nós. A escravidão de Israel e a nossa escravidão. A libertação de Israel e a nossa libertação. A peregrinação de Israel e a nossa libertação. Todos estão entendendo até aqui? Amém? A peregrinação de Israel e a nossa peregrinação. Por último, a escolha de Israel e a nossa escolha. A escolha de Israel e a nossa escolha. Irmãos, Deus escolheu, como eu disse, Israel como seu povo no Antigo Testamento. Deus escolheu, e eu já fiz uma pequena recapitulação de como esse povo começou através de Abraão. Deus escolheu Israel como seu povo no Antigo Testamento. E olha que interessante, irmãos, Israel era uma nação pequena, era uma nação sem nenhuma expressão, era um povo, irmãos, que nem morada própria tinha, era um povo nômade. E havia muitas nações, irmãos, maiores, mais poderosas do que Israel, que Deus poderia
ter escolhido, mas Deus escolheu Israel, mesmo sendo Israel quem era, um povo rebelde, de dura cerviz, um povo incrédulo, um povo idólatra. Deus escolheu Israel pela sua graça, pela sua graça. E a pergunta é: por que Deus escolheu aquele povo? Mesmo sendo aquele povo quem era. E saber, irmãos, que a nação de Israel foi escolhida pela graça de Deus, porque Deus os amou. É importante para nós, porque nos lembra de que assim como Deus escolheu Israel, um povo pecador, a Bíblia também nos ensina que nós, os crentes, a igreja, fomos escolhidos por Deus da mesma forma, pela sua graça. Deus escolheu a mim e a você, mesmo sendo eu quem era e mesmo sendo você quem você era. Que mesmo você fazendo uma autoanálise, pensando quem você era antes de Jesus Cristo, e você possa pensar: eu era uma pessoa boa, legal, bacana, não fazia mal para ninguém. Mas uma coisa eu te afirmo: você era um pecador e estava morto nos seus delitos e pecado, portanto separado de Deus, rebelde. É o que a Bíblia nos ensina. E à semelhança de Israel, irmãos, nós também fomos escolhidos por Deus, mesmo sendo nós quem nós somos, mesmo sendo pecadores e rebeldes, mesmo não sendo merecedores, Ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Deus. Numa linguagem que o apóstolo Paulo usa, ele diz: fostes chamados, fostes chamados, fostes chamados. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Fui eu quem te escolhi. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber que Deus me escolheu, mesmo sendo eu quem eu sou. Jesus diz: todos aqueles que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, eu jamais os lançarei fora. Glória a Deus por isso. Fomos escolhidos. Por mais que você diga assim: não, mas fui eu naquele dia que disse assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mas você não teria feito isso se o próprio Pai não te levasse a esta decisão, porque você até então estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Portanto, eu e você, nós fomos escolhidos à semelhança de Israel, que foi escolhido mesmo sendo a nação que era. É isso que nós entendemos à luz das cartas paulinas. Quando analisamos a escolha de Israel, é a nossa escolha, nós chegamos a duas conclusões. Primeiro, a escolha de Deus é fruto da sua graça, não do nosso mérito. Não do nosso mérito. Irmãos, eu quero ler para vocês, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Eu transcrevi aqui, como fiz com todos os outros, para facilitar por causa do nosso tempo. E eu quero mostrar para vocês que, como isso é verdade na escolha de Deus de Israel. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 7, o versículo 7 e o versículo 8. Presta atenção nesse texto. Não vos teve o Senhor afeição, se referindo a Israel, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8.
pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, veja que a escolha estava não baseada no mérito da nação de Israel, mas no amor de Deus. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, rei do Egito. Irmãos, quando eu acho que eu nunca tinha lido esse texto, ou não tinha olhado esse texto por esta ótica, de que como a escolha de Israel não teve nada a ver com o mérito daquela nação. Não vos teve o Senhor afeição. Eu não vi nada de especial em vocês, nada. Nem vos escolhi porque fosseis um povo numeroso, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e essa promessa se cumpriria, mesmo sendo aquele povo quem era, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua palavra. E Deus disse que levantaria um povo, uma igreja, e por isso eu e você estamos hoje aqui. Irmãos, e isso é maravilhoso demais, porque eu olho para mim e sei que mesmo sendo miserável, pecador, Deus me amou. Que coisa maravilhosa! Saber que eu estava morto nos meus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Ele, por causa do seu amor, não por causa dos meus méritos, foi lá e com seu amor me resgatou, me abraçou e me libertou daquele império de trevas e me trouxe para a luz. E hoje eu posso dizer: sou livre em Cristo Jesus, não pelos meus méritos, mas por causa da cruz do Senhor Jesus. Deus maravilhoso me escolheu, Deus maravilhoso me escolheu, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo sendo nós pecadores. Ou você acha que você era o tal ou a tal? Você não era, você era pecadora, estava destinada ao inferno, mas Cristo te amou mesmo assim. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. É fruto da graça e não do mérito. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Não, eu amava demais a Deus, então Deus por isso enviou Jesus. Não, não, pelo contrário. Você era um rebelde, tinha virado as costas para Deus por causa dos seus pecados, mas mesmo assim Deus te amou e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então, à semelhança de Israel, eu e você fomos escolhidos não pelo nosso mérito, mas por causa do amor e da graça de Deus. Glória a Deus por isso. Segundo, a escolha de Deus faz do escolhido sua propriedade exclusiva. Sua propriedade exclusiva. Falei para Tatiana que eu terminava 9 horas, já não vou conseguir. A escolha de Deus faz do escolhido sua propriedade exclusiva, irmãos. Israel, por ter sido o povo escolhido por Deus, se tornou, dentre todas as nações, a nação exclusiva, o povo exclusivo de Deus naquele tempo. E assim, queridos, é comigo e com você.
O apóstolo Pedro diz: vós, porém, se referindo à igreja, a mim e a você, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, irmãos, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, sabe, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é, e nós nos deparamos com um texto como esse, isso impacta a nossa vida cristã, irmãos. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa. Quando eu me deparo com um texto como esse que diz que eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa, e faço parte de um povo exclusivo de Deus, e eu sou propriedade exclusiva de Deus. É assim que eu sou, é assim que você, que foi escolhido, foi chamado pelo Senhor, é propriedade exclusiva de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A escolha de Deus é fruto da sua graça e não do nosso mérito. E a escolha de Deus faz do escolhido sua propriedade exclusiva. E é isso que eu e você somos. Propriedade exclusiva de Deus. Viva para o seu Deus de forma exclusiva. Não permita que o seu coração seja dividido entre o seu Deus e o outro Deus qualquer. Não, viva como povo exclusivo de Deus, porque é isso que você é. Porque um alto preço foi pago ali na cruz do Calvário para que você se tornasse esta pessoa de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Amém? A escravidão de Israel é a nossa escravidão. A libertação de Israel é a nossa libertação. A peregrinação de Israel e a nossa peregrinação. A escolha de Israel e a nossa escolha. E a nossa escolha. Glória a Deus por isso. 3 propostas para nós, para nossas considerações finais. Eu quero que você, neste momento, gostaria que todos que têm condições fiquem de pé. Eu quero que você reflita sobre essas 3 propostas que serão feitas a você, está sendo feita a mim e a você hoje à noite. Ouça, por favor, e reflita. Que tenhamos corações intercessores pelas pessoas que ainda são escravas do diabo, porque nós fomos escravos também um dia. Reflita sobre isso. Segundo, que tenhamos corações agradecidos, pois nós fomos libertos das garras do diabo. Seja grato a Deus por isso. Seja grato a Deus, porque você um dia esteve sob as garras do inimigo. E hoje se você está em Cristo, você é nova criatura e você é livre, porque é isso que a palavra de Deus diz. Que tenhamos corações perseverantes. Que alerta, irmãos, que tenhamos corações perseverantes, pois a nossa peregrinação ainda não terminou. A sua peregrinação por este mundo ainda não terminou. Você não é deste mundo, você é forasteiro neste mundo. A sua pátria está nos céus. Portanto, sede perseverante. Sede perseverante. Não desista pelo caminho. Não resolva parar, mas siga em frente. E aqui eu faço um alerta, não tinha pensado nisso, mas eu quero dizer para você: se há alguma dificuldade, alguma coisa que tem te atrapalhado nesta caminhada, e você tem enfrentado dificuldade em prosseguir, e você entende que precisa de ajuda, por favor, peça ajuda, querido,
Querida, não desista da caminhada por causa das dificuldades, dos problemas. Peça ajuda. Irmãos, tem tanta gente aí fora precisando de ajuda e não tem a quem pedir. Aqui é a liderança que pede, por favor, peça ajuda. A gente sempre diz isso lá no nosso grupo familiar. Conte conosco, estamos aí à disposição de vocês. E eu sei que isso é feito por todos os líderes de grupo familiar e principalmente pelos nossos pastores que aqui nos presidem. E mesmo assim, irmãos, a pessoa está pelo caminho, sabe? E não tem coragem de pedir ajuda. Por isso eu quero fazer um apelo a você hoje: seja perseverante. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Esta liderança está aqui à sua disposição para te ajudar. Em nome de Jesus, não desista pelo caminho. Sede perseverante na sua peregrinação, porque só sendo perseverante você herdará a terra prometida. Está a glória eterna reservada para aqueles que perseverarem até o fim, para os vencedores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.